Acompanhe agora fatos verídicos e o efeito na vida daqueles que acreditaram na teologia dos adventistas milleritas. Lembre-se, estes são apenas alguns exemplos. Perceba como iremos mostrar agora para você matéria dos jornais daquela época. Millerismo, ilusão miserável, grande maldade. Entendemos que os discípulos do Segundo Advento recentemente realizaram uma reunião em Gill, Massachusetts, onde ocorreram cenas vergonhosas de fanatismo e maldade. O encontro foi na casa do Sr. Severance e 2 líderes presentes foram Hathaway, de Dover, e Kendall, de Dummerston. Durante o tumulto, decidiram que um membro deveria ser o bode expiatório para os pecados de todos. David Miller foi o escolhido e sofreu um ataque brutal. O evento culminou em violência e foi descrito como vergonhoso. Jornal Bear Patriot, 7 de novembro de 1845, em Vermont, Phoenix. Mulheres internadas em hospício. 21 mulheres foram internadas no asilo para lunáticos de Nova York no ano passado, 1846, após serem levadas à loucura pelo abuso de seus maridos. 16 homens e 11 mulheres foram internados por decepções amorosas e 18 mulheres e 12 homens devido ao millerismo. Fonte: Berkshire County Whig, 3 de março de 1847. Pregador millerita assassina a própria esposa. Agora, os fatos são que Dudley tem sido, por anos, uma praga para todas as comunidades religiosas ao seu redor. Ele era um dissidente ou millerita, mas algum tempo depois do assassinato, mudou-se para uma cidade obscura e se estabeleceu como pregador. Ele conseguiu por fim enganar 2 ministros da denominação cristã para que realizassem uma espécie de serviço de ordenação, um ato pelo qual, me disseram, eles logo expressaram seu arrependimento. Na mesma matéria, outro assassinato foi mencionado ligado aos avivamentos 6 anos antes. Boston Daily Mail, 15 de fevereiro de 1849. Notícias do Daily Argus, 24 de outubro de 1844, página 2, apenas 2 dias após o grande desapontamento. Em Boston, nessa segunda-feira, um mandado foi concedido pelo Tribunal Municipal a pedido para levar a senhora Abigail Shepard, uma jovem mulher casada, ao Hospital Psiquiátrico de Worcester. Constatou-se que ela havia escutado as doutrinas de Miller e ficado completamente demente. 25 de outubro de 1844, página 3. Na última terça-feira, um cidadão respeitado de Pleasant Street, em Boston, cortou a própria garganta, mas sem perigo mortal. Ele havia enlouquecido devido à ilusão millerita. Ele foi levado ao Hospital Psiquiátrico de Worcester, junto com a senhora Shepard mencionada anteriormente. 25 de outubro de 1844, um jovem chamado Kelp, com cerca de 18 a 19 anos, cometeu suicídio na sexta-feira jogando-se no rio Niágara, em Black Rock. Ele estava fascinado pela ilusão millerita e nos últimos dias ficou tão completamente insano que foi necessário confiná-lo em casa. 25 de outubro de 1844, página 3. Moses Clark de Llandaff, segundo o New Hampshire Patriot, cometeu suicídio por afogamento há cerca de uma semana. Um homem de bom senso e bem informado, ele ainda caiu na ilusão miserável do millerismo e a razão foi retirada de seu trono. Ele era altamente respeitado em sua cidade e tão bem estimado no condado de Grafton, que foi eleito presidente do Conselho de Comissionários. Foi representante de Llandaff na legislatura pelos 2 anos anteriores ao atual e era um membro muito útil, cuidadoso e bem informado. 5 de novembro de 1844, página 5. Pelo que segue no New York Commercial de sexta-feira, parece que os irmãos Himes e Storrs finalmente abandonaram o millerismo como uma ilusão.
Na terça-feira à noite, na igreja Millerita, na esquina das ruas Christie e Delaney, o Sr. Storrs publicamente retratou sua loucura e insensatez em relação ao segundo advento. Ele disse que, assim como outros, além de sua congregação, já haviam descoberto, ele foi enganado quanto ao dia do segundo advento. Afirmou ter sido levado pelo entusiasmo e enganado pelo mesmerismo, e agora reconhece penitentemente seus múltiplos pecados e maldades. Ele agora exorta todos a voltarem ao trabalho. Daily Eastern Argus, 26 de fevereiro de 1845. A loucura do millerismo. Esta terrível crença, que tem causado tanta miséria e morte, ainda tem força em algumas partes deste estado, de uma forma ainda mais revoltante. Recentemente, publicamos um breve relato do seu efeito em Orrington, e agora sabemos de outra parte do estado que, num novo formato, cresce em influência. Na cidade de Atkinson, condado de Piscataquis, os receptores, como eles se autodenominam, aqueles que pertenciam às falácias milleritas, descobriram uma nova teoria, que o dia da graça já passou e que agora estamos todos na eternidade, e que os horrores terríveis de um juízo geral logo serão manifestados a todos os olhos. Alguns deles fazem questão de se humilhar, lavando e beijando os pés uns dos outros, rastejando pelo chão e etc. Em alguns casos, seu comportamento tem sido extremamente exagerado. Tome este caso que recentemente ocorreu. Uma mulher piedosa e virtuosa achou seu dever. Ao iniciar sua pregação, ela apareceu diante da assembleia completamente nua. Atkinson foi a cidade onde Ellen White e Tiago White faziam os seus cultos fanáticos. Você se lembra? Nesses cultos havia orgia sexual, humilhação, batismos múltiplos, lava-pés e beijos santos. Entre os seguidores, incluindo Ellen White e Tiago White, mulheres eram conduzidas em transe para quartos escuros e pessoas nuas pregavam para os fiéis que estavam em busca de uma palavra de mulheres que tinham visões, entre elas Ellen White. A notícia publicada no Daily Eastern Argus confirma mais uma vez o fanatismo adventista que pastores adventistas hoje insistem em negar. Até o momento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia continua com a prática do lava-pés, continua também com outras práticas de crença em visões de Ellen White e profecias falhas de Ellen White. No entanto, no Adventismo do Sétimo Dia, o beijo santo deixou de ser praticado a partir da década de 1960. Philadelphia Inquirer, 31 de outubro de 1844. Os milleritas. Ficamos sabendo que um grupo de milleritas acampou na segunda-feira na proximidade de Phoenixville e permaneceu ali durante as noites de segunda e terça-feira, num clima extremo. A cena, em alguns momentos, era terrível. Os gritos das mulheres e crianças, junto com os lamentos e gritos dos homens, eram capazes de evocar compaixão profunda pelos infelizes enganados dessa ilusão. Na manhã de terça-feira, 2 crianças foram encontradas mortas, congeladas no acampamento. Muitas pessoas estavam sofrendo e vizinhos ofereceram abrigo a algumas mulheres para salvar as suas vidas. Grande miséria e pobreza certamente serão o resultado dessa ilusão. Philadelphia Ledger, 31 de outubro de 1844. As palestras parecem incentivar as pessoas a abrir mão das coisas deste mundo. Os ricos são incentivados a colocar seus excedentes em um fundo comum para beneficiar os pobres. Durante a semana, um homem doou $35, o equivalente a $1.469 nos dias de hoje. Outro, após a palestra, afirmou que ao ajustar suas contas até o final do dia, tinha um excedente de $160, o que seria o equivalente a mais de $6.000 nos dias de hoje.
que foi colocado à disposição da sociedade millerita. O irmão pobre imediatamente afirmou que precisava de $60 para acertar suas contas, e essa quantia foi dada a ele, e o restante colocado no tesouro comum. Uma mulher que possuía 2 casas em Northern Liberties as vendeu por $300 e estava extremamente inquieta até que os papéis foram devidamente preparados pelo advogado. Um fabricante de tijolos, em parceria com seu pai, desistiu do negócio e um cocheiro mestre não apareceu ao seu trabalho por 2 ou 3 semanas. Na manhã de ontem, dia 22, uma segunda tenda foi erguida e o número de participantes aumentou significativamente. A condição dessas pessoas é qualquer coisa menos confortável e deve piorar devido à falta de comida adequada e outros itens essenciais à vida, além de dormirem ao ar livre neste clima terrível da estação, com roupas insuficientes para se protegerem. Há temores de que muitos não irão sobreviver à prova e aqueles que o fizerem dificilmente se recuperarão. Partes do movimento também chegaram a New Jersey e há relatos de acampamentos em diferentes pontos a cerca de 16 quilômetros da Filadélfia. O relatório foi confirmado ontem, indicando que um dos pregadores fugiu para o leste com os fundos coletados, totalizando mais de $1.900, o que seria equivalente aos dias de hoje ao valor de $79.880 roubados dos fiéis milleritas. Boston Transcript, 31 de outubro de 1844. Millerita enlouquece e outros deixam as plantações apodrecendo. Aprendemos pelo jornal Post que a excitação millerita está atingindo seu pior ponto entre as pessoas da parte inferior de New Hampshire. Em Kingston, o Sr. A. N. Brown, editor e responsável gráfico, ficou completamente insano. Seu irmão, levado pela ilusão, abandonou todo tipo de trabalho, acreditando que era apegar-se às coisas mundanas. Alguns dias atrás, quando estava levando uma carga de milho de seus campos, foi subitamente tomado pela ideia acima, caiu de joelhos e orou a Deus para guiá-lo sobre o que fazer. Se deveria levar o milho ao celeiro ou deixá-lo no campo. A decisão foi a favor da última opção, e assim o milho foi deixado para benefício do gado. Os crentes dessa doutrina perniciosa naquele bairro, em geral, negligenciaram quase completamente o fornecimento de bens de necessidades básicas. Maçãs estão apodrecendo nas árvores e as colheitas nos campos permanecem não colhidas. Em Newton, igualmente, o fanatismo progrediu de forma alarmante. Ainda temos que investigar até que ponto o fim dessa cronologia de Miller irá restaurar essas pessoas iludidas à razão. De vários outros lugares, temos relatos semelhantes da ilusão extravagante e da insensatez desses entusiastas. New Saturday Cabinet, citado pelo New Hampshire Patriot, 7 de novembro de 1844. Millerismo em seu clímax. O dia 22 de outubro foi geralmente recebido pelos seguidores do pregador Miller e do irmão Himes como aquele em que o mundo seria destruído. A excitação, portanto, atingiu seu clímax na data designada. Por vários dias antes, a intensidade vinha aumentando. Pais abandonaram suas famílias, pessoas fecharam suas lojas, jogaram seus bens nas ruas e cometeram todo tipo de loucura e insensatez que se possa imaginar. Tanto que, em alguns casos, foi necessário chamar a polícia para manter a ordem. Na segunda-feira, um grande grupo dessas pessoas iludidas saiu para o campo, preparando-se para a mudança que viria. As colinas no lado oeste de Schuylkill estavam repletas de pessoas e diversos acampamentos podiam ser vistos no raio de alguns quilômetros, onde a excitação era máxima. A noite, no entanto, foi fria e úmida. Os participantes, em geral, estavam sem alimento ou abrigo e, como consequência natural dessa exposição, no dia seguinte, muitos foram encontrados doentes e fracos.
os idosos e as crianças pequenas particularmente sofreram de forma severa, e é mais que provável que o resultado dessa insanidade prossiga com a morte de muitos. Com a falha da previsão mais uma vez, os milleritas estão lentamente retornando às suas ocupações anteriores, alguns deles, pelo menos aqueles que não enlouqueceram de vez. Deve-se presumir, como de costume, que um anúncio será feito logo, afirmando que um erro foi cometido quanto à data e que tudo será repetido. Enquanto tanta ignorância crédula for exibida, não faltará astúcia para tirar proveito dela, pois não pode haver dúvidas de que isso já foi transformado em lucro. A oferta, nesse caso, assim como em outros, é proporcional à demanda. E se as pessoas estão ansiosas para serem enganadas, o impostor não faltará. O horrível assassinato em Westfield. Houve grande comoção em Westfield na manhã de quarta-feira da semana passada, causada pela descoberta do assassinato da esposa de Albert Stubbs, um nativo da Suíça, e de duas crianças, um menino de 5 anos de idade e uma menina de 2 anos, todos com a garganta cortada. Supõe-se que foram assassinados por Stubbs, o marido e pai, na manhã de terça-feira, 15 de dezembro, desde quando ele não foi visto na vila nem ouvido desde então. Essa família, aparentemente feliz, unida e próspera, ocupava metade de uma casa germinada a 6 varas da praça da vila. Na manhã de terça-feira, 15 de dezembro, Stubbs foi visto saindo de casa e desde então não foi mais ouvido. Nem sua esposa nem seus filhos foram vistos por nenhum dos vizinhos desde antes. Stubbs expressou o desejo de ir para Nova York, impedido apenas por não saber o que fazer com sua família. E esta é a única sugestão de uma motivação para o crime. Ele é um homem baixo, de constituição robusta, de boas maneiras e com mais inteligência que o comum para o estrangeiro. Stubbs foi atacado pelas infecções do millerismo em 1853 ou 54 e por muito tempo cedeu ao seu domínio. Dizem que ele pregou em 2 ou 3 ocasiões e vendeu um gráfico millerita pelo país, provavelmente um que ele obteve nesta cidade, que tentava provar por meio de figuras ou citações das escrituras a veracidade das doutrinas dos adventistas do segundo advento. Em todos os outros aspectos, além de seu fanatismo nesse ponto, ele geralmente era considerado são. Nesse aspecto, ele se assemelha de certa forma ao assassino Jones, mas em todos os outros aspectos ele era um homem mais respeitável e geralmente era bem visto por seus conhecidos. Ele desembarcou em Nova Orleans quando chegou ao país e há uma expectativa de que ele possa ser encontrado lá. A vila de Westfield naturalmente foi tomada por uma grande excitação com a descoberta desses fatos extraordinários. O Dr. James Holland, legista, imediatamente tomou posse dos corpos e conduziu uma investigação com um júri para a investigação legal do caso. Em 10 minutos após a descoberta do crime, pelo menos 100 pessoas se reuniram ao redor da casa e a excitação se espalhou por toda a